Então, irmãos, vamos agora para o segundo vídeo. No primeiro vídeo, nós estudamos, nessa lição de número 3, agora nesse quarto trimestre de 2021, nós estudamos o ponto 1, a introdução e o ponto 1. Ponto 1, a lição é a conversão de Saulo de Tarso, e o ponto 1, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Agora vamos para o ponto 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Subdivisão 1. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar a atitude contra comportamento na vida cotidiana, Lucas 15, 10. Vamos ler esse texto aqui que será importante para a gente entender. Olha só, nós estamos falando de conversão. Sempre dissemos, estamos aqui no estudo bíblico. Usamos uma lição da CPAD. Certamente esses autores oraram muito para isso, mas estamos no estudo bíblico. Lucas 15, 10 diz o seguinte: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a mudança de vida. Então, continuando, isso é obra do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4, 22, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4, 24. Uma das coisas que eu chamo a atenção aqui, nesse ponto sobre a conversão, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Nós estamos falando da experiência dele e alguma coisa que ele escreveu depois sobre isto. A conversão aqui, ele diz, é uma parte do processo da salvação do pecador. Como falamos no ponto anterior, não adianta eu aceitar a Jesus como Salvador de minha vida e não permanecer em Jesus. Então a conversão é aquele momento, como diz aqui, arrepender-se, metanoia do grego, pensar de maneira diferente, sentir remorso, mudar o interior, disposição para o interior para mudar, e depois a ideia do Novo Testamento. Tristeza pelos próprios pecados acompanhado do desejo de corrigir o rumo. Porque o remorso por si só, apenas ter uma tristeza por causa do seu pecado, a lição passada falava desse texto que está em 2 Coríntios 8, 9. A tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus, ao arrependimento. Então, não é somente ficar triste porque cometeu um erro. É ficar triste e mudar o rumo. Arrepender-se é quando você descobre que você está no caminho errado, retorna ao caminho certo, ou ele descobre o caminho certo e passa a trilhar nele. Então, é uma etapa da salvação. Mas temos a santificação, temos uma série de coisas que a gente teria que estudar uma lição mais especificamente sobre a doutrina da salvação, para que pudéssemos entender completamente, mais perfeitamente. Mas aqui nós estamos falando da conversão. E a conversão é o que antigamente nós chamávamos de primeiro passo, aquela primeira atitude da pessoa para com Deus. Veja que Saulo fala que Jesus fez a parte dele e Saulo se arrependeu e creu. Estudamos isso no ponto anterior. O Senhor se apresenta na cruz e nós pregamos isto, porque a nossa pregação, a pregação de Saulo era essa, de Paulo era essa, né? Saulo e Paulo, mesma pessoa, apenas usando os dois nomes, o hebraico e o romano. Pregava isso, e nós temos que pregar a Cristo, o crucificado, aquele que morreu na cruz. Então, entendeu que Cristo morreu, é Ele que perdoa os teus pecados, se arrependeu, muda o caminho, continua andando. Vamos ver aqui a segunda subdivisão, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-se-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador.
Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora a completa resignação à vontade soberana de Cristo. 9,6. O Senhor diz: Saulo, por quem me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E depois ele pergunta, primeiro ele fala: quem é esse Senhor? Então ele já se adequada à soberania de Cristo, após esse toque no seu coração, essa experiência do Espírito começando a mudar a sua vida. E depois ele mostra que ele está resignado ao Senhor, como diz o final aqui, a vontade de Cristo, quando ele diz: o que eu devo fazer, Senhor? Aí o Senhor orienta ele, que ele entrasse em Damasco, ele seria orientado, e até mostrou a ele que iria um homem chamado Ananias, que falaria a ele aquilo que ele deveria fazer, como depois Ananias realmente foi, ainda que com medo, ainda que questionando o Senhor, dizendo ao Senhor: esse homem é o perseguidor da igreja. E o Senhor falou: não tem problema, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim para levar o meu evangelho adiante. E Ananias vai, ora, Saulo volta a enxergar, Saulo recebe o batismo nas águas, e Saulo recebe o batismo no Espírito Santo, e depois ali ele vai se preparar para a obra que Deus tinha a fazer através dele. Então, uma transformação pessoal. Ele chega a dizer em algum momento: o perseguidor passa a ser agora o perseguido. Assim tem que ser na vida de cada um. Eu não posso aceitar a Cristo como Salvador, ter o processo da minha conversão, arrependimento, mudança de hábito, e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente. Como falamos no subvisão 1, isso é só um remorso, é só um arrependimento, tristeza porque cometeu erros, mas o arrependimento ele segue de mudança de hábito. E quem vai fazer isso na minha vida? Quem vai fazer isso na minha vida é o mesmo Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, me revelando através da palavra a maneira como eu devo me portar. É a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo. Então eu devo me convertir, aceitei a Cristo como Salvador. Já sei tudo? Não sei nada, preciso aprender. Até o final da minha vida eu vou aprender. Então eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de leitura da Bíblia, para que eu possa entender a vontade do Senhor. Nós vamos ver mais adiante que Saulo, ele se converteu, e nós vamos até nas lições para frente. E não vai exatamente, ele acabou de se converter, foi lá pregar o Evangelho. Poderia fazer, o Senhor usar ele, poderia até acontecer, mas ele primeiro foi se preparar. Então ele passou um tempo no deserto da Arábia, o Senhor revelou a ele muitas coisas, ele conseguiu aprender, foi preparado. Eu já estava preparando ele, estudamos isso na lição e falamos. Sem ele saber, Deus estava preparando ele para uma obra. Como ele diz em Gálatas, foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nascendo uma família hebreia, uma família que era fariseu, então ele aprendeu tudo da Torá, numa cidade onde ele conseguiu ter a cidadania romana e uma cidade que tinha a cultura helênica. Tudo que ele precisava para depois utilizar na pregação do Evangelho, e o Senhor já sabia disso. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, 8 a 10. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Falamos no subdivisão 1. É uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é a manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios 4, 25 a 30. Vamos ler esse texto aqui que é importante, né? Vamos lá, Efésios 4, 25 a 30. Rapidamente abriremos aqui e estaremos lendo para os irmãos. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Iráveis e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe,
fazendo com que a mão que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então aqui Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, ele fala de várias mudanças que devem acontecer na vida do crente. Começa aqui, por exemplo, versículo 25. Deixar a mentira. Então você não viver lá no mundo. O Satanás é o pai da mentira, ele quer que todo mundo menta, então você naturalmente mentia. Hoje não mais, hoje você não deve mentir mais. Pois você agora é um remido lavado no sangue do Cordeiro. Você mudou, o Senhor transformou lá dentro da sua vida e a conversão vai ser aquela parte, como ele diz aqui no início, né? É uma manifestação externa da regeneração. Então depois ele fala, não irá para um pequeno, não se põe o sol sobre a sua ira. Naquele momento, nós somos seres humanos, podemos nos irar, mas aquela ira tem que passar. A gente tem que sentir amor pelas pessoas, compaixão. Não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte. Mas enfim, ele dá uma série de orientações, falando de como deve ser a mudança. Ele fala aquele palavra torpe da palavra. Crente deve falar palavrão? Não. Ah, pastor, mas eu vim lá do mundo falar palavrão e de repente, numa hora que eu estou meio zangado, aí eu falo um palavrão. Bom, não deveria, você falou, pede perdão a Deus e procure não mais falar. Porque ele não pode viver uma vida, é normal, todo mundo fala, pastor, todo mundo diz, todo mundo quando está irritado fala uma palavra feia. Não, meu amado irmão, isso é para as pessoas que não foram remidas, lavadas no sangue do Cordeiro, ou aquelas que aceitaram a Cristo, mas não querem mudar de vida. É um arrependimento, é uma tristeza por causa do pecado. Eu sou triste porque antigamente eu fazia isso, fazia. Mas eu não posso ficar só na tristeza, eu tenho que agora procurar dar a meia volta, voltar para o caminho certo e não mais praticar aquelas coisas que eu praticava, nem ter saudade daquilo que eu fazia e passar a cumprir a vontade do Senhor. Vamos então agora para o ponto 3. 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Lembra os irmãos que eu falei lá de um ponto anterior, que dizia que o Senhor mexeu com ele na estrutura física, psicológica, espiritual, e a gente estudasse no ponto 3. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se não houvesse lei, eu não saberia o que é pecado. Se diz não furtarás, como um mandamento de Deus, eu não saberia que furtar seria pecado. Se a lei não diz não adulterarás, eu não saberia. Ou pelo menos eu poderia dar uma justificativa para o meu erro, ou qualquer outro ponto da lei. Ponto, isto. Eu tenho conhecimento do pecado. Mas quando o Senhor mexe na minha faculdade intelectual, ele muda a minha maneira de pensar, porque eu me reconheço como pecador. Eu entendo que a lei diz aquilo, não porque ela quer me condenar. A lei diz aquilo para eu não fazer. Existe uma lei, por exemplo, você tirar minha carteira de motorista. Eu sei o que é certo fazer de acordo com a lei. E sei também o que eu poderia fazer, porque alguém me disse, isso aqui não tem problema nenhum, não faz mal nenhum, como o diabo falou para Adão e Eva lá. Isso vai dar em nada, vai dar tudo certo. Mas a lei diz que eu não posso fazer. A lei não está ali dizendo, a lei não quer me condenar, a lei não quer me matar, a lei não quer me destruir, a lei quer preservar a minha vida. Então, quando eu vou lá e faço alguma coisa contrária à lei, e a lei me condena, a culpa não é da lei, a culpa é minha que infringi a lei. Assim é também na parte bíblica. Eu conheço, a partir do momento que eu tenho, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu tenho entendimento, conhecimento do que é o pecado. Não posso viver em pecado mais, porque eu já conheço a lei, então minha faculdade intelectual é transformada. Faculdade das emoções, é a segunda subdivisão. Neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito, eu até falei que era 8:9, no ponto anterior, mas é 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende,
mas a tristeza do mundo opera a morte. 8:9 de 2 Coríntios fala que ele era rico e se fez pobre por nós. 7:10 fala dessa tristeza segundo o mundo. Segundo o mundo opera a morte. Segundo Deus, o arrependimento para a glória de Deus. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, é como a gente falou no ponto do arrependimento. Eu entendi o meu pecado. Eu entendi a minha condição de pecador. Sei o que fiz e que agora olho para a lei de Deus, olho para a palavra de Deus e vejo que aquilo feriu a santidade de Deus, aquilo desagradou a Deus. Então, eu me entristeço por causa disso, mas não fico parado em ficar triste. Mas eu procuro mudar a minha vida, com a ajuda, como falamos na parte anterior, do Espírito Santo. O crente precisa ler Bíblia, o crente precisa orar, o crente precisa estar em comunhão com Deus, o crente precisa estar sempre buscando a presença do Senhor e estar também, a não ser por motivo de enfermidade ou motivo de trabalho, estar na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, nos cultos, culto de oração, culto de doutrina, culto de evangelização, fazendo a obra de Deus para junto crescermos espiritualmente e o Evangelho ser pregado a toda a criatura. Então o Senhor mexe também na minha parte emocional. Então Davi ficou triste. A tristeza é também uma das emoções. Mas ele não parou, ele pediu misericórdia ao Senhor no Salmo 51. Por que ele ficou triste? Escreveu o Salmo 51? Por causa da questão de Batseba. Ele havia adulterado e havia matado um dos seus melhores amigos, um dos seus heróis, por causa da cobiça. Ele pediu misericórdia ao Senhor, o Senhor apareceu através do profeta, falou a ele, repreendeu pelo que ele tinha feito, disse que ele estava errado, mas o perdoou e deu condições dele prosseguir. Davi fez de novo? Não, a Bíblia não relata mais nenhuma vez que Davi foi cobiçar a mulher do próximo, que Davi foi matar alguém por causa dessa cobiça. Ele aprendeu com aquela lição e assim que tem que ser conosco também. E agora a última das faculdades que Deus mexeu foi faculdade da vontade. Se o homem está convencido que em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar e desejar fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, Filipenses 4, 8, 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. É o livre-arbítrio, daqui a pouco a gente vai falar aqui. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Para então unir a sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar a sua vida. Deus criou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Eles podiam escolher. Como assim, pastor? Eles não eram um boneco na mão de Deus, obrigado a ficar cultuando a Deus? Não, eles estavam ali, cultuavam a Deus, louvavam a Deus, não conheciam o pecado e tinham livre-arbítrio. Tanto é que o Senhor disse, aqui está entre vocês, aqui vocês podem escolher qualquer árvore, você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus já colocou ali a primeira regra, a primeira lei, o primeiro mandamento. O dia que você comer, você morre. O Senhor queria matar Adão e Eva? Não. O Senhor queria, entre aspas, provar a eles, e o Senhor provar até esse livre-arbítrio que foi lhe dado. Aí o homem escolhe comer. Morre espiritualmente e morre carnalmente, mas o Senhor já mostra ali, lá no Éden, que ele, com as suas atitudes, quando ele matou aquele animal e cobriu a nudez deles, quando ele promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que o Senhor mandaria a solução para esse problema. A solução desse problema é o Messias, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio cobrir os nossos pecados na cruz. Aí alguém diz, não, quando o homem pecou, ele perdeu o livre-arbítrio, ele não tem mais condições de voltar para Deus. Sozinho não. Nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor.
mas o Senhor deu oportunidade para que você se arrependa. Se o homem se arrepender dos seus pecados, auxiliado com a graça de Deus, com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, ele então se volta para Deus. E se ele continua buscando esse Deus, nós falamos, a conversão é uma parte da salvação, não é o total. Regeneração, santificação, enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz. O homem precisa buscar ao Senhor. Continua buscando, continua agradando a Deus, vamos chegar até o dia final, ou o dia do arrebatamento, ou o dia da nossa morte, e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, a nossa vontade está sujeita à vontade de Deus. Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que procurar imitar o máximo a Cristo. Vamos conseguir nossa limitação? Muitas vezes não vamos conseguir. Quando erramos, pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Pedro errou, Paulo errou, João errou, Tiago errou, todos os homens da Bíblia erraram, mas eles buscaram a presença do Senhor. Aqueles que buscaram, esses que citamos, outros mais, conseguiram um arrependimento. Os que não buscaram morreram sem salvação, como Judas Iscariote e como outros que simplesmente desobedeceram a Deus e não se arrependeram. Vamos para a conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo, pouco falamos agora nesse último ponto. Depende só de Deus? Não, depende de Deus, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem para que ele possa escolher. Arrependendo-se e crendo, você será salvo. Arrependendo e crendo e continuando na presença do Senhor, você vai manter a sua salvação e um dia todos nós vamos encontrar com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele nos preparou. A última etapa da salvação é a glorificação. Quando recebemos um corpo glorioso, estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o Senhor por causa dessa lição. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos com a última lição, com a lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.